Fala, peixe, tudo certo? Acho que tá gravando. Vamos lá então para nossa aula de hoje. Infelizmente, né, vai ser uma aula novamente assíncrona. Nem tinha me dado conta que essa segunda-feira de aula ia ser feriado. Então, já é nosso segundo feriado consecutivo, né? Mas enfim, vamos lá. Eu vou tentar, por ser uma aula assíncrona, né, fazer ela o mais curta possível para que vocês possam, né, assistir ao vídeo aí e tal, sem precisar ficar uma hora de aula assistindo aula, porque a gente sabe, né, que é diferente. A aula gravada é diferente de aula ao vivo. A aula ao vivo o cara interage, acompanha por muito mais tempo e ela se torna mais cansativa quando é um vídeo gravado assim, se for uma aula muito longa. Então vou tentar fazer ela o mais rápido possível, tá? Pega aí o teu chimarrão. Engraçado que eu demorei 33 anos. 33 anos e uma pedra nos rins para descobrir que chimarrão é bom pra caramba, né, cara? Então, no final da aula, então, eu falo sobre a tarefa da semana e vou falar também sobre recuperação. Então, fica aí, acompanha a aula comigo, porque a gente vai finalizar agora aqui esse estudo que a gente está fazendo de dinâmica, beleza? Lembra que eu estava falando para vocês já há muito tempo que a gente vai utilizar o que a gente aprendeu em dinâmica para poder analisar e construir máquinas capazes de multiplicar a nossa força para poder levantar um elefante, por exemplo. A gente consegue levantar um elefante só com a força do nosso braço, se a gente souber física. É isso mesmo. Ou um carro, sim. Então é isso que eu quero explicar para vocês hoje, a construção de máquinas simples. Sem mais delongas, vamos para a aula, de novo. Vou tentar ser o mais dinâmico possível para a gente fazer isso bem rapidinho. Deixa eu só colocar na tela aqui, então, aqui. Foi. Nossa aula de hoje é sobre, de novo, aplicações das leis de Newton, né? Mas agora falando sobre máquinas simples. Ou melhor, associação de polias ou roldanas. Olha comigo essa charge aqui, ó. Diz assim, no primeiro quadrinho, ó. Aquele que conseguir tirar a espada da pedra se tornará o rei. E aí tem uma flechinha ali apontando para a espada, né? A Excalibur. E aí no segundo quadrinho a gente tem alguém puxando a espada com um sistema estranho aqui, né? Umas polia, umas roldanas ali, o cara tá puxando uma corda e tirou a espada da pedra. E falou, né? Eu sou o novo rei. Aí o Merlin fala pro Arthur assim, Arthur, eu falei pra gente sair mais cedo, mas você não me ouviu. Agora vamos ver aquele outro concurso de levantar martelo que o Thor falou, porque a espada ele perdeu. Cara, para tu compreender a fundo o que está acontecendo aqui, o porquê que esse carinha conseguiu tirar a espada da pedra, a gente precisa compreender um pouco melhor sobre física. E vocês já têm o conhecimento já interno aí sobre leis de Newton para entender exatamente o que está acontecendo neste segundo quadrinho aqui, ó. Vamos entender melhor. Polias ou roldanas, tá? É praticamente um sinônimo. Na verdade, uma polia pode ter mais de uma roldana, já vou explicar para vocês. São normalmente usadas para se mudar a direção de uma força. Então vocês já devem ter visto aí uma polia, né? Ela é um sisteminha mais ou menos como esse aqui, ó, onde a gente tem uma alça de apoio. Deixa eu mudar minha caneta aqui, ó. A gente tem essa alça de apoio aqui, que tem um certo eixo, que passa por um disco que pode girar livremente. Esse disco, ele possui na lateral dele aqui, ó, uma gola, que é essa parte mais elevada, aqui, porque ele vai dar lugar a uma corda que vai passar por aqui assim, ó. Uma corda que vai passar aqui por dentro e essa gola, então, impede, essa parte mais elevada impede que essa corda deslize. Mas isso aqui é uma roldana. Ela serve para mudar a direção de uma força. Tem mais alguns exemplos aqui, né, de outras roldanas, de outros formatos, mas vocês já viram roldanas? Quem aí já foi na academia, vocês podem ver pelos meus músculos que eu vou bastante na academia, já viu uma roldana lá nos aparelhos, né? Aqui, por exemplo, essa moça, ela tá fazendo uma força com a perna aqui para a direita do vídeo de vocês, né?
Essa força, então, ela está sendo transmitida por uma corda que passa por uma roldana aqui, ó, para erguer, e passa lá em cima por outra roldana, aqui embaixo de novo, e é presa aqui em cima nessa outra extremidade fixa, nessa roldana fixa aqui. Então ela está fazendo uma força F para a direita para poder erguer este peso aqui com uma força F para cima. Então essas polias aqui mudaram a direção da força que ela está fazendo. Para isso que serve uma polia. A mesma coisa, a mesma situação aqui com este homem aqui que está fazendo uma força F aqui na diagonal para baixo e levanta um peso para cima. Então, as polias ou roldanas mudam a direção de uma força. Até aí tudo bem, né? Beleza. Só que, mas, se utilizadas em certas configurações, as polias também podem servir para multiplicar a nossa força e facilitar a realização de algumas tarefas. Como assim? Olha só. A lenda de Arquimedes. Diz a lenda que um cara chamado Arquimedes conseguiu lá na Grécia Antiga mover um barco inteiro somente com a força de um homem, com a força dos próprios braços. Misturei braço com barco. Com a força dos próprios barcos, ele conseguiu mover um barco inteiro. Ai, cara, é o cansaço. Vamos lá. Como é que ele fez isso? Ele era um cara muito esperto. Ele fez isso com a utilização de roldanas. Roldanas. As roldanas, se utilizadas de forma correta, se tu entender um pouco de física, e o Arquimedes lá naquela época entendia bastante de física, ele era um cara muito inteligente na época. Vocês vão ouvir falar mais sobre ele lá no segundo ano, quando vocês forem falar de hidrostática. E ele conseguiu mover então um barco simplesmente com uma corda associando polias da forma correta lá. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar um exemplo aqui. Então, de novo, né? Imagina que eu tenho aqui... Vamos pegar essa situação da esquerda aqui, ó. Eu tenho essa polia aqui, vou chamar de polia A, tá? Essa polia A aqui. E ela tá presa no teto. Tá presa no teto. Numa extremidade da corda que passa por essa polia, nós temos um peso. Vamos dizer aqui que esse peso tem uma massa de 5 quilos. Uma massa de 5 quilos. E eu venho aqui e vou fazer... Nossa, esse meu desenho tá horrível, mas isso aqui sou eu segurando essa corda para não deixar esse peso cair. Estou segurando a corda ali para não deixar o peso cair. Qual é a força que eu vou ter que fazer nessa corda para equilibrar esse peso, para não deixar ele cair? Bom, vocês já sabem física, é muito fácil perceber que o peso desse objeto, vocês lembram, né, que peso é uma força é massa multiplicado por aceleração. No caso do peso, é uma aceleração especial, que é a aceleração da gravidade, que é aproximadamente 9,8. Vou usar aqui 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar nossas contas. Então, o peso desse objeto vai ser a massa dele, que é 5 quilos, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, então vai dar 50 newtons. O peso desse objeto é 50 newtons. Vocês sabem que uma corda e uma roldana, a roldana somente muda a direção da força. Então, se eu fiz uma força aqui para baixo, a roldana mudou a direção da minha força, e minha força vai ser para cima, aqui do outro lado da corda. A corda, ela transmite a tua força. Se tu faz uma força de um lado da corda, do outro lado surge a mesma força. Então, fica muito fácil a gente perceber aqui que para a gente equilibrar a força-peso desse objeto para baixo, que é de 50, a gente vai ter que fazer uma força F aqui que vale 50, certo? Simples assim. Beleza. Para esse objeto não se mover, né? A força F que eu vou ter que fazer vai ser 50. Quer ver? Ó, vamos botar na segunda lei de Newton.
Força resultante é massa vezes aceleração. Olha o objeto. O objeto é uma bola que tem uma força F para cima e uma força P para baixo. Qual é a força resultante? Vocês já viram, né? Força resultante, aqui no caso, a gente tem força F para cima positiva, menos a força P para baixo negativa, se eu considerar o meu referencial assim, né? Já vimos na aula passada, e no vídeo de correção dos exercícios da aula passada também. Então, a gente tem igual a massa vezes aceleração. Esse objeto está parado. Se esse objeto está parado, a aceleração é zero. Massa vezes aceleração vai dar zero. Opa, vai dar zero. Então, a força que eu preciso fazer, se eu passar esse P para o outro lado, ele está negativo, ele vai passar positivo. A força que eu preciso fazer para equilibrar ele vai ser igual ao peso. Até aí, barbada. Agora, olha essa segunda situação. Eu tenho duas polias agora. Uma polia que eu vou chamar de polia B e uma polia que eu vou chamar de polia A. Opa, polia A não, polia C. Aqui eu tenho uma coisa muito interessante acontecendo. Esta polia aqui, ó, ela é fixa. Ela não se move, ela está presa no teto. Esta polia B aqui, ela também é fixa. Ela não se move. Ela também está presa no teto. Mas a polia C, vou escrever aqui no cantinho, a polia C é uma polia móvel. Esta polia aqui, ela se move, pessoal. Ela se movimenta, porque se eu puxar essa corda aqui para baixo, eu vou levantar esse peso que vai subir. E essa polia inteira também vai subir, né? Ela está presa no teto lá, ó, também. A corda está presa aqui no teto. Se eu puxar essa corda aqui, eu vou ter mais corda desse lado, eu vou ter menos corda desse lado aqui e menos corda desse lado, portanto, esse objeto todo vai subir. Então, aqui acontece uma coisa muito interessante. Vamos desenhar as forças e vocês já vão ver que coisa interessante é essa. Se eu fizer uma força F aqui para baixo, essa força F vai ser transmitida pelo fio lá para o outro lado e vai mudar a direção dela, certo? Então, eu fiz uma força F aqui para baixo, lá do outro lado, essa polia vai subir. Quem é que está puxando ela aqui para cima? Quem é que está puxando essa polia aqui para cima nessa corda? Sou eu, com a minha força F. Então, aqui eu tenho uma força F. Mas essa corda, ela vai lá para o outro lado da polia, certo? Lembra, uma polia muda a direção da força. E uma corda leva essa força para o outro lado. Então, aqui do outro lado, puxando essa polia para cima também, está aqui a minha força F que eu fiz, puxando essa polia para cima. Então, nota o seguinte, eu tenho duas forças F puxando esse meu objeto, que tem um peso P, que está para baixo. Tenho duas forças F puxando ele para cima. Cara, olha que brilhante isso aqui. Analisa esse objeto agora. Vou pegar e vou desenhar ele aqui, ó. Analisa esse objeto. Eu tenho duas forças F puxando ele para cima e só o peso dele puxando ele para baixo. Escreve a segunda lei de Newton para tu ver o que acontece agora. Olha só. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Imagina que eu quero só fazer uma força F para deixar ele paradinho, sem se movimentar. Qual é a força resultante? Bom, se o meu referencial é para cima, tudo que é para cima é positivo. Então eu tenho uma força F para cima, mais outra força F para cima, menos a força peso que está para baixo. Tudo isso é igual a massa vezes aceleração. Mas esse objeto está parado. Então, a massa vezes a aceleração é zero. Então, aqui eu tenho zero. F mais F é 2F. Então, 2F menos P é igual a zero. 2F. Se eu passar esse P lá para o outro lado, como ele está negativo, ele passa positivo. 2F é igual a P. Então, quanto é que vale o F?
F igual a... Agora eu vou passar esse 2 para lá. Como o 2 está multiplicando o F, ele vai passar dividindo. Então vai ficar P dividido por 2. Cara, olha isso aqui. Não, sério. Sério, para e olha. A força F que eu preciso fazer para segurar aquele objeto tem que ser igual a metade do peso do objeto. Claro, né? Claro, eu tenho 2F puxando ali para cima agora porque eu tenho uma roldana ali. 2 forças puxando ele para cima. Eu fiz só uma. Mas essa roldana aqui, essa roldana C, que é a roldana móvel, está multiplicando a minha força por 2. Cara, então se eu botar aqui na conta, né? Imagina, se esse cara aqui tem 5 quilos. Então o peso vale 50 newtons. Então olha aqui embaixo. Qual é a força que eu tenho que fazer? A força que eu tenho que fazer é o peso dividido por 2, ou seja, 50 dividido por 2, que dá 25. Deixa eu fazer melhor aqui. 50 dividido por 2, que é igual a 25 newtons. Cara, para equilibrar esse peso de 50 newtons, eu preciso fazer só uma forcinha de 25. Só porque eu sei física e eu soube organizar as minhas roldanas aqui desse modo. Então, aqui a gente já pode tirar uma grande lição. Presta atenção comigo. Uma roldana fixa, aqui do outro lado, aqui, ó, uma roldana fixa não faz nada. Uma roldana fixa só muda a direção da minha força e a corda transmite a força para o outro lado. Então, uma roldana fixa, para equilibrar o peso de 50 newtons, eu precisei fazer 50 newtons de força. Mas uma roldana móvel, como essa aqui, uma roldana que se movimenta, ela multiplica a nossa força. A roldana fixa só transmite. A roldana móvel multiplica. Cara, isso é demais. Olha este exemplo aqui. Vocês conseguem identificar para mim qual é a roldana fixa e qual é a roldana móvel? Dá, né? Ó, se eu puxar essa corda aqui para baixo com uma força F... Ah, já está até desenhado aqui, ó. Vou botar só um Fzinho aqui, ó. Se eu puxar essa corda com uma força F, esta roldana aqui está presa no teto, ela não vai se movimentar. Mas ao fazer isso, eu estou aumentando a quantidade de corda que tem desse lado e diminuindo aqui, ó. Se eu diminuir essa corda aqui, puxar ela para cá, ela vai puxar essa roldana para cima. Então essa roldana vai se movimentar. Esta roldana aqui, então, deixa eu pegar uma corzinha aqui bonita. Essa roldana aqui é móvel. Essa roldana aqui, por sua vez, também vai se movimentar. Essa roldana aqui também é móvel. Então, ó, as roldanas amarelas são móveis. Mas a roldana... Deixa eu pegar uma cor bonita aqui, deixa eu ver essa aqui. Mas a roldana vermelha... Não. A roldana vermelha, ela é fixa. Então, a roldana fixa não faz nada. Mas as roldanas móveis multiplicam a nossa força. Olha o que acontece. Cara, olha o que acontece aqui. A física é tão legal que eu vou até chorar. Sério, na boa, na boa. Olha o que acontece aqui. Eu tenho um peso aqui. Eu tenho um peso. Que está fazendo aqui uma força peso para baixo, né? A Terra está puxando esse objeto. E eu faço uma força F para puxar ele. Então vamos analisar rodana por rodana. Eu puxei a corda aqui com esta força F. Essa força F, então, vai ser transmitida pela corda lá para o outro lado, pela roldana, perdão. Aliás, pela corda lá para o outro lado, e a roldana inverte a direção dela. Então eu puxei para baixo, lá do outro lado desta corda vai ter esta força F que eu fiz
para cima. Geralmente a gente chama a força que está numa corda de T, de tensão, mas aqui eu estou chamando de F, tá? Mas é uma tensão. Então, esta roldana está sendo puxada para cima com uma força F, só que do outro lado dela, a corda também puxa ela para cima com esta mesma força F. É ou não é? Sim, perfeito. Agora, olha só. Então, esta roldana está sendo puxada por duas forças F. Então, ela está puxando esta corda aqui, ó. Opa, o que houve aqui? Ah, agora sim. Ela está puxando esta corda aqui com 2F, ó. 1, 2. Duas vezes a força. Por quê? Uma roldana móvel multiplica a nossa força. Então ela está puxando com 2F. Cara. Então qual é a força que tem lá do outro lado? Lembra, uma corda simplesmente transmite a força. Deste outro lado aqui, eu tenho 2F também. Cara, então se eu tenho 2F de um lado e 2F do outro, qual é a força? Então eu tenho 2F de um lado, 2F do outro, eu tenho 4F puxando essa roldana para cima. Então, essa roldana aqui de baixo, essa corda aqui está sendo puxada para cima com 4F. A corda transmite a força para o outro lado. Então, essa roldana aqui, do outro lado, também tem 4F. Então, ela está sendo puxada para cima com 4F de um lado e 4F do outro. Cara, ela está puxando este peso aqui para cima com uma força de 8F. Sério, para e pensa. Eu puxei com uma forcinha ali que eu chamei de F. Puxei. Mas as roldanas multiplicaram a minha força por 8, velho. 8! Então, olha o que acontece. Segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa multiplicado pela aceleração. Diagrama de corpo livre. Vou desenhar o peso aqui. Eu tenho a força dele, peso para baixo, e para cima, puxando ele para cima, eu tenho 8F. 8F. Esse objeto, ele está em repouso, porque eu estou só fazendo uma força para segurar ele, deixar ele paradinho. Então, massa vezes aceleração dá 0. A força resultante é 8F que está para cima menos o peso que está para baixo. 8F é igual, o peso passa para o outro lado positivo. Então, a minha força é, o 8 passa para o outro lado dividindo. É o peso dividido por 8. Cara, olha isso aqui. Eu preciso fazer somente 1/8 da força para levantar esse objeto. Cara, não importa. Esse objeto pode ter 160 quilogramas. Eu consigo levantar. Eu, Fernando, se eu tiver essas polias, consigo levantar esse objeto. Quer ver? Ó? Se ele tiver 160 quilos, qual é o peso dele? 1.600 newtons. Porque peso é massa vezes gravidade, gravidade é 10, massa é 160, 160 vezes 10, 1.600. Então, olha só, qual é a força que eu preciso fazer para levantar um peso que tem, né, o peso de 1.600 newtons? Cara, divide por 8, isso vai dar 200 newtons. Eu só preciso fazer uma força aqui desse lado, força F de 200 newtons, que equivale, né? Equivaleria, se eu quisesse... eu cansei de fazer força, vou deixar um objeto pendurado aqui. 20 quilogramas. Então, com um objeto de 20 quilos, eu consigo segurar um objeto de 160 quilos. Cara, a física é simplesmente demais. Demais, 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 demais. Pessoal, já vamos se encaminhar para o final aqui. Eu tenho mais um exemplo para vocês, para a gente analisar também. Deixa eu tomar um Shima, porque a boca está secando. Imagina que eu tenho um objeto aqui, né, esse peso aqui embaixo, e eu tenho 3 roldanas presas nele,
duas roldanas presas no teto e um fio. Então eu pego essa corda e passo desde lá de cima, prendo ela no teto, né? Prendi ela no teto e agora estou vindo aqui embaixo. Passo pela roldana aqui de baixo, levo lá em cima, passo lá em cima, passo pela roldana aqui de baixo, levo lá em cima, volto aqui embaixo, passo de novo e aqui eu faço uma força F para puxar ela. Beleza? Aqui embaixo eu tenho um peso. Qual é a força que eu tenho que fazer para equilibrar esse peso? Vamos descobrir. Olha que barbada. Então eu tenho, puxando esta roldana aqui, uma força F. A roldana transmite essa força para o outro lado. Tem essa mesma força F do outro lado. F aqui, F aqui. Lá em cima, eu tenho essa mesma corda transmitindo para essa outra roldana aqui embaixo esta mesma força F. É a mesma corda. Se é a mesma corda, a força continua sendo F, não mudou. Aqui também, força F. Aqui também, força F. Aqui também, força F. Por quê? É a mesma corda. Olha a diferença aqui para cima. Ó. Aqui em cima, eu tinha nesta corda aqui, nessa corda aqui, ficou ruim. Vamos pegar uma cor melhor. Vamos pegar vermelho aqui. Nesta corda aqui, eu tinha força F, força F, força F. Beleza, é a mesma corda, tem a força F em todos os pontos dessa corda. A corda transmite a força, a gente já viu isso. Agora, eu tenho outra corda aqui embaixo. Ó. Esta aqui é uma corda diferente. Então, eu tenho outra força. Não é a mesma força F, é 2 vezes F agora, porque é uma corda diferente. Mesma coisa para essa aqui, ó. É outra corda. Se é outra corda, outra força, beleza? Mas quando eu tenho sempre a mesma corda, como é o caso deste exemplo que a gente está vendo aqui, é a mesma corda, é a mesma força em todos os pontos. Beleza. Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 forças F puxando este objeto para cima. Vamos escrever a segunda lei de Newton, então. Vamos escrever a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa multiplicado pela aceleração. Se esse objeto está parado, ele não está se movendo nem para cima nem para baixo, qual é a força resultante? Cara, eu tenho 6F para cima, menos um peso para baixo, menos a força P para baixo. Tudo isso é igual a, se esse objeto está parado, não tem aceleração, igual a 0. Então, 6F igual a P, F igual a P dividido por 6. Ó, a força que eu preciso fazer para equilibrar esse objeto é 1/6 da força-peso. Daí agora sim, se eu quiser, né, eu posso colocar aqui os números para vocês terem exemplos com números. Ó. Digamos que esse objeto tem uma massa de, vou botar aqui, 60 quilogramas. Se a massa é 60 quilogramas, qual é o peso? 600 newtons. Se o peso é 600 newtons, qual é a força que eu preciso fazer para equilibrar ele? Com esse sistema de roldanas, a força é 600 newtons dividido por 6, que vai dar igual a 100 newtons. Então, a força F que eu precisei fazer aqui é 100 newtons. Cara, eu tenho 600 para baixo e para segurar esses 600 eu só preciso fazer uma forcinha de 100. Barbada, né? Muito barbada. Ó, eu tenho mais alguns exemplos aqui já resolvidos com os valores ali para vocês darem uma olhada depois. Tentem entender o que está acontecendo. Tentem ver sempre quando que é uma roldana fixa, que não se move, e quando que é uma roldana móvel, que se movimenta. Então, deem uma olhada nesse exemplo aqui depois.
Aqui, então, eu tenho, de novo, vários exemplos de roldanas móveis que se movimentam, né? Colocadas da mesma forma que a gente tinha esse primeiro exemplo aqui. Opa! Da mesma forma que a gente tinha este primeiro exemplo aqui, ó, a gente tem, com 3 roldanas, a gente tem aqui com uma roldana móvel, 2 roldanas móveis, 3 roldanas móveis. Olha que interessante. Olha que interessante. Para uma roldana, vamos ver aqui, ó, para uma roldana, se eu faço uma força F puxando para baixo aqui, eu vou ter a força F aqui e a força F aqui. É o mesmo fio, né? Beleza, então eu tenho, para equilibrar esse peso, 2F para cima. Então, para equilibrar esse peso, a força que eu tenho que fazer é simplesmente a metade do peso. Peso dividido por 2. Com duas roldanas, vamos ver, ó. Faço aqui uma força F. Então tá aqui a força F e aqui a força F. Então, tem duas forças F puxando esta corda aqui para cima. Então aqui eu tenho 2F. Transmite lá para o outro lado, aqui eu também tenho 2F. Então, puxando este objeto aqui para cima, eu tenho 4F. Portanto, se eu tenho 4F para cima, para equilibrar esse peso, a minha força F é 1/4 desse peso. Se eu tenho 3 roldanas, mesmo exemplo que a gente já tinha feito, a gente já fez a conta lá, eu preciso, a minha força F ser 1/8 desse peso. Beleza. Olha o que está acontecendo aqui, ó. F igual ao peso dividido por 2. Aqui eu tenho F igual ao peso dividido por 4. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Aqui eu tenho F igual ao peso dividido por 8. 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Que coisa interessante. Olha só. Uma roldana, 1, 2. Uma roldana móvel. 2 roldanas móveis, 2, 2. 3 roldanas móveis, 1, 2, 3. 3, 2. Se eu tivesse 4 roldanas, quantos 2 eu teria? 4, 2. Seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se eu tivesse 4 roldanas, seria aqui, né, a nossa força F que eu precisaria fazer para levantar esse peso seria F dividido por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, peso sobre 16. Com mais uma roldana, a força que eu preciso fazer é 16 vezes menor que o peso. Cara, tem um padrão aqui. Qual é o padrão? A força que eu preciso fazer é igual ao peso desse objeto que eu quero levantar, dividido por 2, elevado no número de polias móveis que eu tenho. Porque, ó, aqui é 2 elevado na 1, uma polia. Aqui é 2 elevado na 2, que é 2 polias. Aqui é 2 elevado na 3, que é 3 polias. 2 elevado na 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu consigo ter uma generalização, olha só. Quando eu tenho polias móveis, roldanas móveis, com cordas diferentes para cada uma delas, eu posso ter direto já a resposta da qual é a força que eu preciso fazer para equilibrar um peso preso nessas roldanas. Cara, que demais. Mas isso não funciona para esta situação aqui, porque aqui eu tenho 3 roldanas diferentes presas na mesma corda. Aqui eu tenho roldanas diferentes com cordas diferentes. Vou fazer o desenho das cordas aqui, ó. Aqui, por exemplo, vocês conseguem visualizar. Eu tenho, para essa primeira roldana aqui, ó, eu tenho esta corda verde, nesta roldana vermelha. Só que na roldana vermelha de baixo,
eu tenho essa corda azul. 2 roldanas, 2 cordas diferentes. Aqui é a mesma coisa. Para a primeira roldana, eu tenho esta corda verde aqui. Para a segunda roldana, eu tenho esta corda vermelha. E para a terceira roldana, eu tenho esta corda azul. Então, quando eu tiver roldanas diferentes, presas em cordas diferentes, essa regra funciona. Quando eu tenho roldanas diferentes, mas presas na mesma corda, a regra não funciona. Mas tem uma regra para isso também. Qual é? Aí tem o resumo final aqui, ó. Quando eu tenho roldanas móveis, é sempre roldanas móveis. As roldanas fixas não servem para nada, lembra, né? Não nos ajudam em nada para multiplicar a força. Então, ó, quando eu tenho roldanas diferentes na mesma corda, eu chamo isso de polias em paralelo. Elas estão organizadas em paralelo. Quando eu tenho roldanas móveis em cordas diferentes, eu chamo isso de polias em série. Ou tem um nome bonito para isso que é talha exponencial. Então, toda vez que eu tenho polias em série, a força F, presta atenção agora que é o resumo final da aula. A força F que eu preciso fazer para segurar o peso, tu pode fazer isso direto de cabeça, cara. Direto de cabeça. A força F é igual ao peso dividido por 2 elevado no número de polias. Com isso aqui eu descubro direto qual é o valor dessa força F, se eu souber o peso, né? Agora, quando eu tenho polias em paralelo, a força F que eu preciso fazer para equilibrar esse peso vai ser igual ao peso dividido por 2 multiplicado pelo número de polias e não elevado. Aqui é nessa aqui é elevado, nessa aqui é multiplicado. Quer ver como funciona? Olha só, neste exemplo aqui, quanto teria que ser a força para erguer esse peso? Vamos ver. Força igual ao peso dividido por 2 multiplicado pelo número de polias. Tem 1, 2, 3 polias móveis. Número de polias móveis vezes 3, que vai dar igual a P sobre 6. A força que eu preciso fazer é 1/6 do peso. Vamos ver se é verdade. A gente fez um exemplo igual, ó. Tá aqui. Tá certo. É 1/6 do peso. Então, se eu não quiser, eu não preciso desenhar todas essas forcinhas. Se eu conseguir identificar, né? Se as polias estão na mesma corda, a fórmula é essa. Se eu identificar que elas estão em cordas diferentes, a fórmula é essa outra aqui. Beleza? Mas também dá para fazer, né, desenhando todas as forças, que eu acho que é uma coisa que tu não precisa decorar a fórmula, então eu acho válido também. Sacou? E dessa forma, então, a gente consegue analisar todas essas situações aqui, para saber qual é a força que eu preciso fazer. Tá aí. Essa é uma aplicação muito simples das leis de Newton, chamada de associações de polias ou roldanas, né? São máquinas simples que multiplicam a nossa força. Eu consigo levantar um elefante somente com algumas polias e sabendo física. Foi assim que esse maluco aqui conseguiu tirar a Excalibur da pedra. Por quê? Se a gente analisar aqui o que ele fez, ele aplicou uma força F aqui, que passou por uma polia. E vamos usar nossa fórmula agora. Ó. A gente tem esta polia aqui, que é uma polia móvel. A gente tem esta polia aqui, que é uma polia móvel. 2 polias móveis em cordas diferentes. Ó, aqui a gente tem uma corda
e aqui a gente tem outra corda. Então, a força que ele fez é igual ao peso, ou no caso aqui, né, não é o peso, mas é a força que está prendendo a força que ele precisa fazer para tirar a Excalibur da pedra aqui, né? Mas vamos dizer que é um peso, para a gente não lembrar da nossa fórmula lá. Não, melhor, vamos falar aqui, né? A força necessária para tirar a Excalibur da pedra, força 2, é a força 2 divididos por 2 elevado no número de polias. Tenho 2 polias. Então vai dar força 2 divididos por 2 na 2, que é 4. Cara, a força que ele precisa fazer é 1/4 da força que prende a polia, a espada na pedra. Então ele multiplicou a força dele por 4. É como se tivesse 4 pessoas puxando essa Excalibur. Assim ele conseguiu tirar a Excalibur da pedra. Sacou? Tranquilo? Maravilha. Então, pessoal, essa é a aula da semana. Espero que vocês assistam ela até o final, até aqui, e entendam, né, como é que a gente pode organizar polias para multiplicar a nossa força. Vejam que existe uma forma melhor de fazer isso, né? Qual é melhor? Polias em paralelo ou polias em série? Cara, com polias em paralelo, eu consigo multiplicar minha força. Mas com polias em série... Com polias em série, eu preciso de menos polias. Olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, só 4. Aqui eu consegui multiplicar minha força por 6. E nessa outra situação aqui, eu consigo por 8, porque eu tenho 3 polias, ó. F igual a P dividido por 2 na 3. 2 na 3 é 8. Então, F igual a P dividido por 8. Então, aqui eu consigo multiplicar minha força por 8. Então, tem um jeito melhor. Se eu souber física, se eu souber organizar as polias, eu consigo construir máquinas cada vez mais eficientes. Foi isso, meus caros amigos. Foi isso que esse cara fez para tirar a Excalibur da pedra, e foi isso que o Arquimedes fez para movimentar um barco inteiro somente com a força dos próprios braços. Beleza? Então tá. Essa é a aula de hoje. É isso, pessoal. Deem uma olhadinha nas anotações. Tentem entender o que foi feito aqui, que não é difícil, tá? Eu sei que a aula ficou um pouco comprida, ficou 46 minutos, mas não é a nossa 1h30 de aula que a gente tem no presencial. Eu sempre tento fazer a aula assíncrona metade da aula presencial. Beleza? Então é isso. Sobre as recuperações, então, e sobre a tarefa da semana. Caros, eu sei que vocês estão muito atucanados aí, né? Cheio de tarefas para fazer. Vocês têm aí um problema enorme, que é o problema do SIGA. Então, de organização, vocês estão tendo que utilizar as pastas agora e tal, né? Eu compreendo que está corrido para todo mundo. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Falta mais aí uma aula, eu acho, para a gente terminar o nosso ano letivo. A gente teve as nossas últimas 2 aulas de forma assíncrona, infelizmente, por causa dos feriados. Estou dizendo tudo isso para falar para vocês que não vai ter tarefa da semana essa semana de novo, tá? Não vai ter tarefa da semana sobre essa matéria agora, nesta semana. Por quê? Porque eu vou deixar esse tempo para todo mundo que tem alguma atividade que não entregou, que tenha a oportunidade de entregar agora, nessa semana. Ou para quem tem alguma atividade com nota baixa, que possa refazer essa atividade, que possa tentar melhorar a sua nota, para a gente tentar passar de ano aí sem precisar do provão, tá? Eu sempre falei para vocês, desde o início do nosso ano, que o objetivo aqui não é ralar ninguém, não é fazer uma prova difícil, nem uma tarefa difícil. Não, o objetivo é que vocês assistam às aulas e tentem aproveitar elas da melhor forma possível, tentem compreender elas da melhor forma possível. Então eu quero dar a oportunidade para vocês revisitarem essas aulas, assistirem elas de novo, se for o caso,
para refazer as atividades que não entregaram ou as atividades que tiraram nota baixa. Claro que aqui tem uma pequena diferença, tá? Prestem atenção agora. A pequena diferença é aquelas pessoas que tiraram uma nota baixa numa certa atividade vão poder refazer ela valendo nota máxima, certo? Todo mundo que entregou a atividade vai poder refazer ela valendo nota máxima. Todo mundo que não entregou alguma atividade vai poder refazer ela, vai sim, vou dar mais um prazo para vocês entregarem até mesmo as atividades do primeiro semestre, até mesmo as atividades do primeiro semestre. Só que, claro, para ser justo com quem entregou na data correta, essa atividade que vocês vão refazer, ela não vai valer nota máxima. Vocês vão poder recuperar a nota, vai valer muito, sim, mas ela não vai valer nota máxima, ok? Qualquer coisa que vocês tirarem, na verdade, vai ser melhor do que o zero que vocês já têm, por não terem entregue. Então é isso. Deixa eu tomar mais o meu chimarrão aqui. Aqui já está um pouco frio. Então é isso, pessoal. Eu vou, devido a esse problema no SIGA-A, né, eu vou fazer o seguinte, porque como vocês não têm acesso ao SIGA-A, vocês não têm acesso para saber quais atividades vocês entregaram e quais não entregaram. Então eu vou disponibilizar para vocês lá os links. Quem quiser faz, quem não quiser fazer porque não lembra qual atividade não entregou ou não lembra qual atividade tem nota baixa, espera mais um pouquinho. Vamos esperar ver se o SIGA-A volta, porque se o SIGA-A retornando, deixa eu ficar maior aqui, o SIGA-A retornando, vocês podem ver lá, né, consultar quais tarefas vocês entregaram, quais não entregaram, quais entregaram e quais tiraram nota baixa. Eu vou deixar, então, vou já liberar, né, para vocês irem fazendo, mas quem quiser não precisa fazer agora, espera mais um pouquinho até o SIGA-A voltar para saber com certeza qual precisa fazer. Quem quiser pode fazer todas, se quiser, né? Pode fazer todas. Mas se não quiser fazer somente aquela que tirou nota baixa, espera o SIGA-A voltar. Beleza? Acho que era isso. Estou pensando aqui, ver se eu não tenho mais nenhum recado para vocês. Acho que não. Era isso. A gente volta, então, na semana que vem. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.